Então, pessoal, boa noite. Vamos continuar aqui com a nossa web aula sobre, instalações de sistemas elétricos de potência e vamos voltar ao ponto em que a gente estava falando ontem e eu achei interessante aí os questionamentos aí do colega, que aí a gente... É porque, assim, são tantas... é, NBRs, né, que é igual eu expliquei lá em projetos industriais, né? Você tem as normas internacionais, as NBRs, né, e estas, assim, e eu ficava desesperado quando eu estagiava, né? Tava aprendendo, comecei pelo projeto predial, né? Daí eu ficava doido, eu via aquele tanto de página lá, eu falava, gente, será que eu vou conseguir decorar isso aqui tudo? E realmente, decorar a gente não consegue, a gente consegue reter os projetos, os trabalhos que a gente mais faz, né? Assim como eu atuo também na área de segurança do trabalho, toda e qualquer colocação que eu vou fazer, eu tenho que ir lá na norma, se eu vou falar de EPI, por exemplo, eu vou lá na NR6 e baseado no item a qual a perícia, né, a qual o juiz lá, né, o perito do reclamante ou da reclamada, aí você faz a alusão àquele ponto e você escreve ipsis literis, ou seja, literalmente o parágrafo. Eu achei aqui, deixa eu já compartilhar aqui para a gente continuar a nossa. Então, pessoal, a gente parou nessa parte aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá no tamanho bom isso aqui? Eu vou deixa eu ver se eu coloco ele em modo de apresentação, que aí fica mais. Deixa eu ver, F5. Não, eu vou deixar ele nesse modo normal. Esse aqui tá o que vocês estão conseguindo enxergar nesse, né? Então a gente voltando, recapitulando, né? Nós falamos dos elementos, né? Ontem, né? A parte que você tem o quê? Os elementos de uma rede, né? Eles estão interconectados. Até eu citei a geração, a transmissão, a distribuição e no final das contas, né? Todo esse sistema, eu fiz até a alusão à NR10, né? Que geralmente, pelo menos quando eu estava no início lá do curso de engenharia, o professor só falava, né, de geração, transmissão, distribuição. Na prática, ele não falava de consumo. Esse termo consumo eu ouvi mais quando eu fiz uma disciplina de introdução à segurança do trabalho. Mas faz sentido, né? O consumo são as cargas dos clientes, né? E o cliente, assim como a gente observou ontem, ele recebe a energia sempre em baixa tensão. Independente se esse cliente é um cliente que tem um transformador, por exemplo, de 500 kV, né? Ou se ele pega a energia direto da rede, né? Independente disso, ele pega a energia aqui da baixa tensão. Então, que a baixa tensão, né, é a energia de utilização. A alta e a média tensão é única e exclusivamente para transporte. Aí daí ontem a gente fez um resuminho aqui, né? E aí eu coloquei que uma linha de 230, né? Chega no primário da subestação um transformador de potência. Vocês já devem ter visto esses termos, né? Tem o de potência e o de potencial. O de potência, o próprio nome já diz, né? Ele já é autoexplicativo. Ele vai gerar o quê? Potência, né? Ele não vai consumir a potência. Ele vai gerar o potencial necessário. É melhor eu usar o termo correto, né? A energia potencial elétrica, se só falar energia potencial, você pode ficar se perguntando, é potencial o quê? Gravitacional? O que que é?
Ele vai gerar energia potencial, né, elétrica necessária para o quê? Para gerar é, é, esse mesmo potencial para os consumidores aqui, os clássicos, né, o industrial, o comercial e o residencial. Agora, o transformador de potencial é um transformador utilizado para fazer leitura. Leitura o quê? Ele, na verdade, como se diz, é uma alusão, ele é um multímetro ultra bombado. O que quer dizer isso? É um multímetro que consegue fazer aferição, né? Aí até o pessoal coloca um nome, né? É o TP, né? Transformador de potencial. E nós temos também o TC, né? Que é o transformador de corrente, né? O de potencial, ele afere tensão. E o de corrente, ele afere corrente elétrica, né? E junto, os dois, né, fazem a aferição, por exemplo, da potência elétrica, né? Você ligando em uma IHM, né, uma interface homem-máquina, em um armário, né, um armário de distribuição, você consegue fazer essa aferição. Então, o transformador, basicamente, esse de potencial, né, o de corrente, ele vai, dependendo do cliente, né, quando o cliente ele tem um transformador próprio, que esse que eu deixei desenhado aqui, ele geralmente ele fica na rede elétrica, ele fica na rede de distribuição, né? Então, eu vou até abrir aqui um projeto só já fazendo o spoiler, né, para a matéria que a gente tem aí mais para frente, que é a matéria de projetos do sistema elétrico de potência, né? Já fazendo um pequeno spoiler aqui, vou abrir só um minutinho, pessoal. Então, respondendo, não é uma prática, consequentemente, né? Isso Vou encontrar aqui, eu já deixei até uma pasta aqui. estaria operando a calculadora certinha. Abri aqui o programa. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Aí depois a gente volta aí. Então, isso aqui, pessoal, como se diz, é um esboço de um projeto de distribuição. No primeiro momento agora, nós não precisamos entender ele. Esse aqui é o formato, é só um resumo aqui para vocês não ficar, como se diz, não ficar perdido. Esse daqui é basicamente, né, um projeto de rede, você tem o identificador dessa rede, né, o ID, né? Nesse ID aqui tem um programa na concessionária que, com o número que está aqui, né, ele consegue identificar, sabe que tipo que rede é, por exemplo, essa daqui é uma N1, ó. Olha o desenho dela aqui, é uma rede convencional do tipo 1. Então, lá em projeto elétrico de sistema, a gente vai ver isso direito. Então, esse transformador que eu mostrei na apresentação é basicamente esse daqui, ó. Esse aqui na legenda, né, esse triângulo aqui, com esse aterramento e essa chave aqui é uma chave fusível. O projeto de redes, basicamente, ele é como se fosse um diagrama unifilar. E daí, ó, você tem basicamente os loteamentos, né? E os postes aqui, os postes ficam na calçada, né? E aí você tem esses quatro informações aqui, né? Um identificador, o tamanho, a carga que ele suporta, se tem média tensão, se tem baixa tensão, e daí em alguns deles, né, a gente tem transformador aqui que fica na rede de distribuição, ele vai servir para qualquer pequeno cliente, né? Geralmente é um cliente comercial
que eles chamam de uma unidade unifamiliar, né? Uma casa, né? Traduzindo aí uma casa. Então, como a carga normalmente ela é uma carga pequena, você pode acoplar vários clientes nesse transformador. Geralmente ele recebe um código aqui em Goiânia, por exemplo, é GN, né? GN de Goiânia. Aí quando é em Aparecida, por exemplo, que é uma cidade conurbada aqui, né? Ou seja, a gente fala que, né, como se diz, a gente tem hora que não sabe se é Goiânia ou é Aparecida de Goiânia, se é Trindade. Então, aí quando é Aparecida, por exemplo, você tem um código, que é o AP. Então, aí geralmente aparece AP, aí o transformador que fica aqui na rua, ele recebe um número. O código é o GN 21, que é um transformador de propriedade da concessionária. E você tem o GN 11, que é um transformador de propriedade de um cliente, né? Que geralmente fica em um desses loteamentos aqui. Então, quando eu tenho um transformador que é de propriedade do cliente, geralmente eu tenho uma carga, né, uma carga maior. Esse cliente, provavelmente, se ele é um comércio, ele pode ser um atacadista, né, desses atacadistas aí, o Açaí, por exemplo, ou então, né, uma grande loja aí, ou uma indústria. E daí a medição, por exemplo, desse cliente vai ser, geralmente, é uma medição, ou ela é indireta, você usa um TP, um TC, né? Que aí ele fica, às vezes, a indireta ele fica lá na média tensão, lá no poste, e tem também de medição direta, né? Não, tem a indireta que fica no barramento de baixa tensão, desculpa, e tem a direta que fica diretamente na média tensão lá acoplada. Então, depois eu compartilho mais desse daqui, né? Na hora que a gente tiver na de projeto, mas é só para a gente começar a vislumbrar, né? Esses pontos aí da instalação. Vou voltar aqui. Então, né, assim, e esses padrões aqui, igual eu comecei a desenhar ontem aqui, né? Você tem o dos catálogos, que é sempre, gente, projeto. O projeto elétrico, independente se ele for predial, industrial, comercial, se ele for de uma cidade inteira, né, de um sistema elétrico de potência inteiro, ele é pautado no superdimensionamento. Você dimensiona ele acima das tensões mono, bi ou trifásica que vão estar nos seus cabeamentos e nos seus barramentos aí. Então, aqui, né, eu demonstrei, chegou a 230, né, na subestação, converteu para 13,8, dependendo aí da região, né? Aqui na maioria 13,8. Em alguns municípios aqui próximo de Goiânia, você tem a 34,5 kV, né? A rede de média tensão, mas independente, se ele for o 13,8 ou for o 34, quando ele é convertido, a baixa tensão, né, aqui ela fica nesse padrão aqui. Geralmente nas bibliografias, né, nos livros, nas normas, aparece esse formato aqui, ó, 220/380, né? Sempre é a tensão monofásica que aparece na frente, e depois da barra aparece a tensão bifásica. Muita gente confunde achando que é a trifásica. É porque quando você tem, por exemplo, a famosa tensão de 110, vamos lá, por exemplo, e às vezes nem aparece a unidade de medida, às vezes aparece só esse número aqui, ó, 200. Vou deixar no vermelho, fica destacado. Então, às vezes nem a unidade de medida aparece assim, 220/380. Ou, né,
110 barra 220. Às vezes o 127, né? Os 127 barra 220, aí depende do nível de tensão. Então, sempre o primeiro número antes da barra aqui, ele é, se for tensão, né, no caso, ela é monofásica. Se ela for, né, tensão, né, continuando, aqui vai ser bifásico, ó, vai ser duas fases. Então, em locais em que você é servido pelo monofásico 110, o bifásico dele é 220. Ao passo, né, o padrão, pelo menos daqui de Goiânia, acredito que da região de vocês seja assim, né? Com algumas exceções aí. É, aparece nessa configuração 220 barra 380, ou seja, monofásico e bifásico. Nunca nessa configuração, eu já olhei em várias bibliografias aí, vários livros, várias normas, não aparece outro tipo de nomenclatura aqui. Beleza, professor, mas assim, qual seria a tensão trifásica? Aí é aqui que a gente começa a desvendar, né? Então, por exemplo, aqui na nossa, que é monofásico 220, por que que aparece esse 380 aqui? É porque geralmente os cálculos aí de tensão, né? Eles são baseados, você tem lei dos cossenos e você, ainda mais quando você trata de circuitos de tensão e corrente alternada, você tem a variável, né, que vocês viram aí em eficiência energética, que é o fator de potência. Então, geralmente, a maioria dos cálculos aí de potencial elétrico, de corrente elétrica, ou seja, cálculos elétricos, eles são cálculos baseados em geometria, trigonometria, números complexos, né? Então, as alusões que a gente, igual lá no fator de potência, né? Lembra lá? Que aí vocês fizeram lá a tarefa. Vocês têm o triângulo das potências. Acredite que isso é um triângulo retângulo, viu? Você tem que a potência aparente, a reativa e a potência que realmente realiza trabalho. Aí lembra lá que pela anel lá é 0,92, né? Então dá um ângulo de 23 graus e alguma coisa, né? Dá aproximadamente 23, alguma coisa, eu não lembro qual que é o vírgula. Dá aproximadamente 23 graus. Então, quanto maior esse ângulo, né, maior a potência reativa e menos eficiente é esse sistema, porque essa energia magnetizante, né, em volta dos cabos e dos barramentos, a gente sabe que existe campo eletromagnético pulsante, né, já que a corrente é alternada, né? Metade do ciclo ela está no sentido da geração para o consumidor e a outra metade ela está do consumidor para a geração. Então ele fica pulsando aqui, ó, como se fosse é, uma lanterna piscando. Quer ver? Ó, até voltando aqui para o AutoCAD, só para vocês entenderem essa pulsação aqui. Vou até vou fazer uma simulação aqui que eu achei interessante. Eu mostrei aqui, aí o aluno, muitos assim não, eles não entendem. Só um minutinho, pessoal. Só fazer o compartilhamento aqui. Compartilhar novamente o AutoCAD. Nem fechei ele, que eu deixei ele aberto para igual aqui, pessoal. Esse aqui é um exemplo. Deixa eu pegar esse outro desenho que eu. Por exemplo, o cabo energizado, ele está aqui, o de média tensão. Por fase, nós temos
é aproximadamente 7.965 volts. Então, deixa eu pegar aqui, ó, na hora que o cabo ele tem potencial elétrico, né? Ou seja, fechou os barramentos que vem lá da geração até chegar no ponto final no consumidor, esse campo eletromagnético pulsante, deixa eu ver se o OSNEP está desligado. Não, ele está desligado. Ele fica pulsando, ó, igual eu estou fazendo aqui, ó. Então, aí lembra que tem lá na NR10 uma tabela e aquela tabela ela mostra, né, quanto maior o nível de tensão, maior o raio de risco, né? Tem o raio de risco e tem o raio controlado. O raio de risco, basicamente, é até onde esse campo eletromagnético pulsa, ó. E aí eu fazendo aqui, eu forçando aqui a circunferência diminuir e aumentar, ó. E lembra lá a pulsação da rede, 60 Hz? Então, 60 pulsações por segundo, né? Que é o que, é o que representa, né? Esse termo. Então, ela fica pulsando. Ela chega ao máximo. Vamos supor que a da rede 7.000, né? O monofásico aqui, o raio, sei lá, estou chutando aqui, ele chega até 10 centímetros. Então, né, 60 vezes por segundo, ele chega até, né, sei lá, 10 centímetros e encolhe até o centro do cabo aqui, o campo eletromagnético, né? E ele fica fazendo isso, ele fica piscando como se fosse uma lanterna aqui, e essa, né, é a pulsação da rede. O problema é que quando acontece um surto, por exemplo, ó, esse raio de risco ele costuma, né, igual a arbitrei aqui agora, ele costuma ficar pulsando até 10 centímetros. Ó, esse isolador aqui, ele pode ser de cerâmica, ele pode ser de vidro temperado, dependendo da arquitetura, né? Então, o isolador, o próprio nome já diz, né? Ele isola. Ele é o único elemento entre o cabo nu, né? No caso, essa arquitetura aqui, a gente vai falar um pouco mais para frente, essa rede aqui de média tensão é uma rede chamada de rede nua, porque o cabo ele é desencapado, né? Ele é nu. Então você precisa de um isolador, o próprio nome já diz, né? De material isolante, para evitar que ele entre em circuito com essa ferragem aqui. Isso aqui é uma ferragem, ó, isolador. Isso aqui é um isolador de pino. E essa daqui, essa estrutura aqui, essa ferragem é metálica, né? Obviamente. Isso daqui é uma cruzeta. Ela pode ser de madeira, ela pode ser polimérica. A polimérica, ela tem um. Até coloquei aqui o desenho de lado aqui. Ela é isolante, porém, ela tem uma ferragem aqui por dentro, né? Por dentro aqui da estrutura. E, por exemplo, quando chove, ela fica extremamente escorregadia aqui. Isso aqui é a vista frontal dela aqui. Então, essa pulsação, por exemplo, essa daqui é chamada da fase do meio, essa daqui é a fase mais próxima da do meio, e essa é a mais longe da do meio, né? No jargão aí dos eletricistas de distribuição, né? Quem trabalha nessa área, ela tem esse nome, essa alcunha aí. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, geralmente a fase do meio dessa rede convencional, ela é a mais perigosa, por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, tem um parafuso. Esse parafuso é o parafuso máquina, né? Mais conhecido como cabeça quadrada. Você tem aqui, ó, a ponta aqui do isolador de pino que atravessa a cruzeta de madeira. Você tem a mão francesa plana aqui, que ela parece uma régua de pedreiro, que ela estabiliza aqui a cruzeta de madeira. No caso, esse daqui é um poste duplo T, né? É o famoso poste creme crack. Ele é quadradinho, porém você tem as opções, né, de seção circular. Geralmente o duplo T ele já tem um furo padrão que ele vem, né, ele já vem incrustado aqui, e você não precisa acoplar uma cinta para você, né, fazer a montagem das ferragens aí. Então, se a gente olhar na vista superior aqui, ó, a única coisa que segura o cabo nu e o cabo e não deixa, né, esse cabo
ele sair aqui do isolador, é essa outra ferragem aqui, que basicamente, vocês estão vendo que ela é encaracolada aqui, ó. Isso aqui é chamado de laço pré-formado. Uma vez eu falei o nome aqui, e o aluno, por que que ele tem perfume, professor? Eu falei, uai, não entendi. Ele, não, você falou que é laço perfumado? Não, é laço pré-formado, ou seja, ele já tem uma forma aqui, basicamente baseada no. Lembra que eu mostrei ontem as arquiteturas, né? Você tem a arquitetura do cabo, o alumínio com alma de aço, né? Você tem ele com 6 fios de alumínio e um de aço. Aqueles fios, a gente olhando ali na vista frontal, eles parecem estar todos, né, ao longo do condutor em linha reta, mas na verdade eles estão nesse formato aqui, ó, encaracolado aqui. Na verdade, esse laço pré-formado são o quê? Dependendo aí do tipo de cabo que ele ancora aqui, você tem um laço pré-formado a um fio ou a 2 fios aí, dependendo aí. Então o eletricista ele vem aqui, ó, enrola o cabo em volta aqui, ó, entre o isolador aqui e o cabo. Você tem, geralmente, instalações novas, você põe um coxim. Esse coxim aqui na verdade é uma base aqui para segurar o cabo em cima do isolador. Desculpa, gente. Em cima aqui do isolador. Então, você não, como se diz, você não faz solda, emenda nem nada. A única coisa é você colocar o laço pré-formado. E você tem ele de várias arquiteturas, tem ele em formato de U, tem esse laço, ele é reto, né? Você pode, alguns eletricistas mais antigos, eles improvisam, coloca cabos aqui, existem formas de amarração em que você deixa ele, por exemplo, a amarração está aqui, né? Você deixa ele em formato. Deixa eu tentar desenhar aqui rapidamente aqui no AutoCAD aqui. E fica mais ou menos assim, ó. Essa circunferência ficou muito, muito grande. Beleza, essa aqui tá ok. E é assim, ó, você pega um pedaço de fio e aí você faz a amarração dele em volta aqui, ó, como se fosse desse laço pré-formado aqui. Na prática que você estiver, o professor vai explicar melhor para vocês. Aí ele vem aqui, ó, aí você deixa ele como se fosse duas antenas. Aí você enrola o cabo aqui, ó. Eu acredito que se eu mostrar na, na NBR aqui relacionada aqui, vocês vão entender. Mas você deixa ele desse jeito aqui, ó, por exemplo, o pessoal que faz manutenção em rede energizada, né, o vulgo linha viva, eles, dependendo da rede, geralmente é na rede de 36 a de 32, né, 34,5 kV, eles vêm aqui com a vara de manobra, com a ponteira universal, e à distância eles fazem eles tiram esse pré-formado do cabo aqui. Porque é assim, é a lógica, né? A rede de 34,5 kV tem um nível de tensão monofásico muito maior do que a de 13,8. E às vezes, mesmo você jogando a cobertura aqui por cima, o motivo de você jogar uma cobertura, por exemplo, é você diminuir esse raio de risco aqui, ó. Quando você joga a cobertura, ó, o raio de risco, ele diminui e ele assume o quê? O formato, ele fica envolto, ele fica preso pelo invólucro, né? Lembra lá em NR10, né? Que a gente tem lá no glossário. O que que é um invólucro, né? É algo que comporta, né, alguma coisa. No caso, o campo eletromagnético aqui. É por isso que o pessoal lá da linha viva, ele joga uma cobertura aqui, ó. Eles vêm aqui assim, ó, joga aquela cobertura laranja, daí o campo eletromagnético, com essa barreira aqui, ó, ele vai diminuir em função da cobertura que ela vai estar atrapalhando a propagação do campo eletromagnético. Daí o eletricista lá no cesto aéreo, ele vem, se aproxima
e consegue fazer a manutenção com um circuito de média tensão energizado aí. Beleza? Então, assim, a oscilação do campo, né, é como se ele tivesse aqui, ó, uma lanterna aqui, né, acendendo e apagando ao pulso aí de 60 Hz, é a frequência, né, de 60 Hz, e é por isso que ela tem essas distâncias padrão aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui, se não me falha a memória, dá uns 70 centímetros da do meio para mais próxima da do meio, no caso dessa arquitetura aqui, né? E, por exemplo, da do meio para mais longe do meio dá 1,40 m aí, né? Aí já numa rede compacta, por o cabo ser protegido, ou seja, ele já tem uma barreira natural, o campo eletromagnético diminui, então chega a ficar, eles ficam próximos a 40 centímetros, ou seja, né, uma distância bem menor do que numa rede convencional. Por isso que ela chama rede compacta. Vamos voltar lá na Ei, nossa apresentação. Oh, pois não. o senhor falou dessa cruzeta, ela ser de madeira. A concessionária, Sim. ela aceita ainda Ah, você está ser falando de que, madeira? que por questão ambiental? Não, em questão, porque geralmente tem alguns concessionários que eles são bem rigorosos. Tipo, a Aham. Equatorial mesmo, eu não sei se ela ia aceitar essa cruzeta Ó, sendo de é madeira. porque assim, existe uma outra cruzeta que ela é de concreto armado, ela é um pouco diferente dela. Ela não é reta igual essa daqui, não. Ela tem um rebaixo aqui, ó. Ela não precisa dessa mão francesa aqui, por exemplo. Ela vem aqui, ó. A diferença é que ela é pesada, né? Ainda mais concreto armado, né? Ou seja, ela tem o concreto e tem a ferragem, né? Então, a isolação ela não tem. E daí a forma dela, ó, ela vem até essa furação de baixo e você já parafusa, você coloca um parafuso aqui, né? No centro aqui, nessa parte aqui da parte reta da cruzeta, e outro parafuso aqui, ó. O formato natural dela, ela baixa até aqui. Então, assim, aí, por exemplo, se você vê uma cruzeta, uma cor assim, quase preto, assim, carvão, às vezes um cinza escuro, é porque ela é polimérica. Ela não é de madeira, não. Geralmente as de madeira, elas são aquelas Ficasse- pintadas com verde. É um verde, verde grama, sabe? Entendi. Ei, professor, o senhor vai Sim, falar algo relacionado a enxerga fusível? sim, sim, com certeza. Vamos falar. Ah, beleza. Com certeza. Ixi, essa matéria de instalação aqui. E vocês vão precisar que eu vi que vocês têm umas 4 práticas agendadas, né? Ao longo aí desse mês até chegar na próxima matéria. Porque a outra matéria, basicamente, é a gente falar de manutenção, só que no nível de cuidado maior, né? No nível de cuidado do sistema elétrico de potência, né? Então a gente, basicamente, se não me falha a memória, são duas atividades, né? Uma para a rede morta, né? Ou seja, para distribuição mesmo. Aí você faz as 5 regras de ouro, né? Que é desligar, impedir, né? Constatar, aterrar e sinalizar. E a outra atividade é uma atividade, né, é, com rede energizada, né, ou linha viva. Mas aí quando a gente chegar aí, ela vai ser bem rápido. Se não me falha a memória, o planejamento que eu fiz aqui, ela vai dar só 3 aulas. É a próxima UC de vocês. Essa é que vai ser mais demorada aqui. Aí a gente no decorrer aí vai falar, né, de chave fusível. Eu até peguei um livro aqui que tem um capítulo que só fala delas aí, a gente vai comentando no decorrer aí da disciplina. Vou cortar aqui. Por exemplo, os projetos eles são bem mais simples, eles são mais enxutos mesmo. Você coloca só, ele parece um diagrama unifilar mesmo.
ele não é todo cheio de detalhes, igual a um predial, né, ou um industrial. Ele é bem sucinto, né, porque você tem poucas informações. Na verdade, os cálculos, né, as quedas de tensão, as potências, eu vou até falar aqui dele, aqui já nessa parte aqui de instalação. Beleza. Se der tempo ainda hoje, a gente fala dos padrões. Então, gente, esses padrões aqui, ele é a maior pegadinha que tem na parte aí de eletricidade, porque geralmente nos catálogos, né, nos livros, elas, assim, os cálculos, eles não são, assim, explícitos. Daí, às vezes, eu mesmo tive muita dificuldade. Só quando eu fui estagiar um escritório, é que o engenheiro que ficava sempre lá no escritório, né? Que aí ele ficava auxiliando a gente, supervisionando, né? Ele que me passou a maioria, assim, eu posso ousar dizer que eu aprendi mais nesse escritório, né, fazendo projetos, sendo acompanhado aí. Eu comecei no elétrico, aí depois infraestrutura de redes de telecomunicação, né, a parte de telefonia, depois a parte de cabeamento estruturado, todo tipo, CFTV, CATV. Então a gente foi, né, pegando cada um, destrinchando, porque eram muitos projetos, né? Você precisava entregar para os clientes, né, da forma mais rápida possível. Beleza. Então esse daqui, né, é o panorama, né, que a gente tem de todo o sistema elétrico de potência, né? Você tem um montante, né, que assim, essa é a arquitetura a mais usual, pelo menos aqui no Brasil, né, que é uma hidrelétrica, poderia ser uma termoelétrica aí, né, poderia ser eu, por exemplo, na minha monografia, nós fizemos sobre usinas solares, mas não usina solar no sentido que a gente conhece aí com placas, né? Na verdade, a gente aproveitava um efeito que ele é bastante conhecido aí na parte de instrumentação, né? Efeito Peltier, efeito Seebeck, que basicamente alguns materiais eles têm a propriedade de quando eles sofrem variação de temperatura eles aparecem, né, nos terminais. É lógico, se você fizer esse material e é metálico, né? Se você usinar não, né? Se você fazer a parte dele em formato de cabo, nos terminais dele, ele sofre variação de temperatura e automaticamente ele vai também gerar uma tensão variável e também uma corrente elétrica variável. E você pode usar em várias aplicações. São as termopilhas, né? E esse princípio é utilizado nos instrumentos aí, né? O termopar, por exemplo. Então, basicamente, não, tem uma que chama é a usina assim de energia mais assim inusitada. Não sei se já viu, chama Pelamis, que é basicamente ela parece um dragão marinho e ela fica flutuando no mar. Se eu não me engano, é lá em Portugal que tem. E daí, né, o movimento das ondas aí, você tem motores, você tem uma parte ali hidráulica, que essa oscilação ela vai provocar o giro na turbina. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui rapidão. Deixa eu colocar aqui, usina Pelamis, Portugal. Se eu não achar hoje, eu já deixo de QAP aqui para a gente ver amanhã. Se eu não me engano, faz alusão no material de vocês aí na. Ah, tem aqui. Deixa eu ver se esse é o vídeo que mostra a arquitetura dela. Ele tá bem. Quer ver? Deixa eu só fazer com a.
Estão vendo aí o navegador aqui, ó. E basicamente fica essa estrutura aqui flutuando, né? Em alguns quilômetros aí da costa. E aqui nessa junção aqui é que fica uma espécie de motor hidráulico que aí esse fluido, né? Esse em oscilação aqui a onda, né? Aí você tem cabos submarinos, esses cabos submarinos são levados até a costa e daí né, eles fazem a geração de energia. Não sei se já tinham visto desse tipo aqui. Eu vou procurar depois né, um vídeo melhor aqui, que aí mostra. Que aqui eles só estão mostrando, ó, aqui. Esse aqui é só uma, viu? Mas são várias dessa que fica aqui. Aí os cabos submarinos, né, vão pelo leito do mar e daí eles chegam aqui até Portugal, aqui, né, para fazer o fornecimento de energia. Então, gente, basicamente essa arquitetura aqui, ó, essa arquitetura aqui com você pode utilizar a hidrelétrica, né? Você pode usar qualquer, a maré motriz também. Existe uma turbina especial que, independente se o fluxo no caso hidráulico, né, de água que a maré ela vem, né, joga a água e depois retorna, né? Dependendo do tipo de pá de turbina que você utiliza, né? Na hora que a água vem, ela vai girar no sentido, né? Na hora que a maré volta, ela gira ao contrário, mas só que existe uma turbina especial, uma hélice especial, na verdade eu não me lembro o nome dela, que independente se você manda um fluxo hidráulico, ou seja, ou água, ou até ar mesmo, independente se o ar ele vem nessa direção, né, da direita para a esquerda do vídeo, da esquerda para a direita, independente, essa hélice ela continua girando, por exemplo, no sentido horário independente do fluxo de ar aqui, é uma construção especial aí do pessoal aí da engenharia mecânica. E aí ela fica basicamente, eles colocam tubos, né? E aí fica na arrebentação do mar, aí vem a ressaca e volta, e ela fica girando sempre num sentido, e aí gera o quê? Gera energia elétrica. Então, basicamente, você vai ter uma formação aí, né, de uma usina, né, aí depende da arquitetura, né, você vai ter uma subestação aqui de transformação, né, essa de transformação geralmente é um transformador de potência. Acho que eu tenho até aqui de uma pequena central hidrelétrica, eu só ver se ele está na agulha aqui. Né, ele não está aqui não, mas amanhã eu mostro para vocês. Então, aí basicamente aqui e qual que é o maior assim problema, né? O maior entrave pro pessoal da elétrica, né? Para os engenheiros, para os eletrotécnicos, para os tecnólogos em elétrica aí é o quê? É a chamada queda de tensão, né? O nome assim literalmente, né? Essa tensão ao longo da linha aqui, ela vai o quê? Ela vai diminuindo. Lembra lá da segunda lei de Ohm? Segundo a lei de Ohm, preconiza, só a gente fazer um recordar é viver aqui, ó. Resistência não é igual à característica do material, né? No caso, a arquitetura é alumínio com alma de aço, né? Então o Rho vai ser do alumínio, vai ser um Rho híbrido, né? Vai ser uma constante do alumínio com aço. Você tem basicamente o comprimento, né, dessa linha de transmissão, comprimento desses barramentos, né? Desde onde gerou até chegar no consumidor aqui, e você tem a seção transversal, ou seja, a bitola desse cabo ou desse barramento. Tem barramentos aí que eles têm formatos geométricos diferentes, né? Formato geométrico clássico é o circular, né? Ou seja, ele seria um cilindro, né? Mas você tem os barramentos retangulares aí dependendo dessa arquitetura, muda um pouco, viu, o cálculo, mas em essência, ele é esse daqui, né? Você tem o comprimento que nos livros aí de instalações, nos livros de física, é chamado de L,
E a área da seção transversal, a bitola, né? Aí no caso, né, como lembra que a gente viu as arquiteturas básicas aí, né? O cabo é um fio composto, ou seja, formado por 7 fios aí, então a gente tem que visualizar o quê? As áreas de todos esses fios aqui que formam esse cabo, né? Seja da rede de distribuição, seja da linha de transmissão. A diferença é que na linha de transmissão você vai ter uma arquitetura mais robusta, né? Lembra aquelas outras que eu mostrei aqui, ó, voltando. Ó, tá aqui, ó. Numa linha de transmissão, você vai ter uma dessa daqui, ó. Essa 12/7, né? Lembrando que é 12 a quantidade de fios de alumínio e 7 a quantidade de fios de aço que compõe o cabo, né? E detalhe, tem linha de transmissão em que a fase, o nível de tensão ele é tão alto que eu preciso de mais de um cabo por fase. Tem arquitetura que na fase, né, por exemplo, a fase A, eu tenho 2 cabos, né? Ou seja, as pessoas comuns, né? O BA1, ele vê 2 cabos, ele acha que é 2 fases, mas na verdade é uma só. Tem formado por 2 cabos, por exemplo, uma arquitetura dessa. Tem uns que são formados por 4 cabos, ou seja, cada fase tem 4 cabos, né? Então, 3 vezes 4, 12. Né? Você vai ter 12 cabos lá em cada, né? Cada 4 é, 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 pares, né, de cabo, eles são em apenas uma fase. Voltando aqui. Então, aqui, se a gente for isolar aqui, deixar só a constante, né, do material, aí a gente consegue analisar melhor aqui. Então, ó, quanto maior a distância, ou seja, não importa se é barramento, o que vai influir no cálculo é a geometria da área da seção, né? No caso, se for um cabo, é uma circunferência. Se for um barramento, e se esse barramento ele for um barramento retangular, por exemplo, é um quadrado. Existem barramentos que eles são, na verdade, eles não são cabos, eles são canos mesmo. Ele geralmente é um cano, parecido àquele cano que a gente utiliza, aquele de cobre de ar-condicionado, né? Lembrando que a energia em tensão e corrente alternada, ela, né, ela se propaga na superfície do condutor. Então, se você tem esse condutor aqui, por exemplo, aqui, se a gente der um zoom nele, vamos dar um zoom em um desses fios aqui do condutor. A energia, eu vou até mudar a cor da energia aqui para ficar mais efetivo aqui. A energia, né, os elétrons livres e um condutor de tensão e corrente alternada, eles vão estar viajando na superfície do cabo. Quanto maior a frequência da rede, né, os 60 Hz, se a rede fosse 120 Hz, ou se ela, quanto mais ela aumentar, mais os condutores, portadores de carga, eles viajam na superfície do cabo. Aproveitando essa propriedade, alguns barramentos eles são circulares, porém, eles são ocos. Por quê? Porque o campo eletromagnético interno vai ser igual a zero. Então, não tem sentido, né, eu gastar material com um barramento, né, inteiriço. Eu pego um barramento, tem alguns barramentos especiais, mas eles não são muito comuns, não. Eles são retangulares, porém, eles são o quê? Como se fosse um cano quadrado, já que os portadores de carga, né, uma tensão em corrente alternada, eles não viajam na parte interna, então eles aproveitam e fazem essa construção aqui. Em algumas subestações, eles até aproveitam, tem um sistema lá de, por exemplo, é, eu até depois vou mostrar para vocês, acredito que na próxima aula. Quando tem um surto, o que que eles fazem? Eles colocam uma bateria de vários extintores aqui
né, de CO2 pressurizado. Aí na hora que esse barramento ele dá um surto, o que que o pessoal faz? Libera o CO2 pressurizado, ele é injetado dentro do barramento oco, né, já que esse barramento é oco, né? Ele é injetado aqui, aí ele resfria o barramento. E ele, né, vocês aí da aula aí de NR10, né, sabe que o CO2, né, o dióxido de carbono pressurizado, ele tem um efeito congelante. Então eles liberam esse CO2 pressurizado no barramento e daí ele fica resfriado. Hoje em dia, o pessoal não utiliza tanto essa estratégia. Eles utilizam a estratégia de usar um barramento blindado. Aí, na verdade, você tem o barramento, seja ele inteiriço ou seja ele vazado, né? Daí ele vai ficar dentro de uma tubulação, esse invólucro aqui, ele fica dentro de uma tubulação pressurizada e eles injetam o hexafluoreto de enxofre, os S F6. Esse, o hexafluoreto de enxofre aqui, ele tem a ação o quê? A ação isolante no barramento. Então, o barramento, né, ele vai atingir altos níveis aí de tensão, principalmente no horário aí de pico, né? Quando você tem alta demanda de energia e de potência, né? Daí esse barramento, eles liberam o hexafluoreto de enxofre e faz ele o que ele ficar isolante aqui, ó, na parte. Mas dependendo da subestação, aí vocês olham lá uma tubulação, né? Aí vocês pensam, nossa, parece que é água aqui, né? Ou algum fluido, né? Mas na verdade são barramentos energizados em que eles estão imersos no hexafluoreto de enxofre. O que mais dá para falar para vocês agora aqui, gente? Gente, eu acho que a gente vai deixar para a gente continuar amanhã aqui, já deu no horário. Eu vou mostrar na próxima aula aqui, acredito, quando a gente falar da parte de arquiteturas, eu vou mostrar aqui uma subestação, né? Tem um livro aqui de proteção do sistema elétrico, que aí esses pontos que eu mostrei tem lá, tá ok? Então tá, pessoal, vou parar aqui a gravação de hoje, já deixar renderizando e a gente se vê amanhã.